Você lembra da época em que a gente achava de como seria quando os drones avançassem? Lembra quando era um sonho ainda? E assim, o drone, ele vem com o mesmo objetivo do autopropelido, do pulverizador, só que ele tem muitas quebras de paradigma durante o processo, mas o resultado final é o mesmo. É a alta performance, é a aplicação correta, e é a sustentabilidade, é realmente entregar para o agricultor da New Holland o que tem de melhor de tecnologia no mercado, né, Diego? Vou dar um exemplo. Você tem 90, 80% da sua área, que é uma área plana, que é uma área legal. Então você vai trabalhar com autopropelido, quiçá, vamos dizer, com 36 metros de barra, com altíssimo rendimento operacional. E aí nas áreas onde é área de muita manobra, que acaba tendo mais amassamento, ou você reduz muito o rendimento operacional do seu autopropelido, você vem com a solução do drone. O Safe Farm, o que é? É o nosso sistema embarcado de aplicação localizada, onde tem câmeras distribuídas na barra, e essa câmera, durante a aplicação, onde que ela localiza a daninha no campo, ela abre a aplicação e fecha, chegando até pontos de economizar 80% do produto aplicado. A ProSoja ano passado falou que o herbicida está em média, o custo de aplicação por hectare em R$ 199. Se nós estamos falando de uma aplicação a uma economia de 80%, nós estamos falando que é uma economia de R$ 160 por hectare. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez iniciando o NHCast diretamente dos estúdios da New Holland. É um ano muito especial para nós, porque são 50 anos com você, sempre com você que é produtor rural e está buscando inovações. E o tema de hoje é muito importante para você que é produtor rural, porque a gente vai falar de pulverizações. Será que você já não perdeu dinheiro com uma má eficiência? Quantas vezes você já se perguntou se você colocou o produto no lugar certo? E como você está fazendo isso? Ou até mesmo, como está impactando isso na sua produtividade? Então, nada melhor do que trazer os caras que entendem de pulverização aqui hoje. Estamos aqui com o Diego e com o Rudinei. Queria pedir para vocês se apresentarem, tá? Eu vou antecipar um pouquinho. O Rudinei, ele é gerente de marketing de novos produtos aqui da New Holland. E o Diego Torres, ele é gerente de produto para pulverizadores. Mas assim é só o cargo, eu gostaria que eles contassem um pouquinho da história de vocês aqui na empresa, essa jornada toda até o momento, para nós entender um pouquinho mais e conhecer vocês. Então, Diego, seja bem-vindo ao NHCast. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Rudney. É um prazer estar aqui com vocês. Lucas, como você comentou, eu estou na New Holland aí desde 2012, trabalhando na linha de pulverização, desde a área de desenvolvimento até a área de marketing. E a principal função hoje dentro da companhia é entender o que o cliente necessita como solução, trabalhar com o time interno, buscar soluções para que isso aconteça e trazer isso de volta para o nosso cliente. Então, basicamente, a função hoje de marketing de produto vai nessa linha. É por isso que a New Holland está sempre com você, né? Vai lá no campo buscar os problemas para tentar desenvolver soluções. Você, Rodinei? Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Acho que é muito importante estar aqui para falar um tema tão importante na agricultura. Quando falamos um pouco mais de história, né, acho que a história, eu e o Diego tá aqui do meu lado, nós trabalhamos muito tempo juntos, aqui, inclusive na New Holland. E eu também comecei na New Holland em 2010, trabalhando com pulverizadores e aplicação. E agora trabalhando nessa parte de novos negócios, né? Justamente com as tecnologias mais inovadoras para trazer realmente para o agricultor o que tem de melhor do mercado e o que tem mais inovador para aumentar, né, a eficiência, a produtividade e o mais importante também, um dos pilares principalmente que nós estamos trabalhando hoje é a sustentabilidade. Isso é um ponto muito importante para a nossa discussão, principalmente quando falamos de aplicações. Sabe que as pulverizações é um grande desafio para diferentes cadeias da agricultura principalmente, né? Seja com problemas com pragas, doenças, plantas daninhas, a gente necessita de uma eficiência muito grande e para atingir isso, né, Diego, a gente tem muitos desafios. Poderia trazer um pouquinho para nós os desafios que o produtor ainda enfrenta hoje, mesmo com o nível tecnológico que nós temos, mas que a gente consegue hoje ajudar esse produtor a superar esses desafios, né? Com certeza, você comentou bem, Lucas. Os desafios são inúmeros hoje. Quando a gente pega de norte ao sul, de leste a oeste, os desafios na pulverização, na aplicação de defensivos, ela é algo real, tá? Então, importante também ressaltar por que a gente precisa pulverizar, por que a gente precisa aplicar, né? Então, isso é para a gente manter
Isso acho que é muito claro com o produtor, mas a gente sabe que tem muita gente assistindo a gente, é algo que a gente faz a aplicação para garantir a sanidade da lavoura e garantir que a produtividade seja sustentável, como o Rudney comentou. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas você olha o dia a dia do produtor, quando você tem uma infestação, seja um herbicide de uma daninha, seja de um inseto, o produtor ele precisa entrar para fazer o controle, tá? Então a máquina precisa estar sempre disponível. Só que quando que é o momento ideal? Ele precisa entrar na temperatura ideal, na velocidade do vento ideal, na umidade ideal e na grande maioria das vezes, isso não é algo que está ali perfeitamente ideal, correto. Então, acaba que a gente precisa fazer com as máquinas, nas soluções de pulverização, permitir com que ele tenha flexibilidade de ajustar, para justamente quando ele precisar entrar, ele entrar e fazer aplicação com eficiência. O que é aplicação com eficiência? Aplicar o produto na dose correta, aonde ele precisa chegar para fazer o controle da maneira mais eficiente possível. Perfeito. E para o nosso ouvinte que às vezes não é tão relacionado ao agro, a gente tá no Brasil todo, tem gente nos acompanhando, seja produtor rural ou pessoal da cidade. As pulverizações, né, Diego? O produtor não faz porque ele gosta, ele faz porque ele precisa, é um custo para ele. E é exatamente por isso, né, que a gente precisa ter essa eficiência, né, Rudney? Exato. E acho importante que o Diego falou agora, né? O agricultor, eu gosto muito de falar do produto fitossanitário, que ele realmente vai trazer a parte sanitária da lavoura, né? Manter a saúde da lavoura, assim. E engraçado, assim, interessante quando você vê, eu comecei em 2011 a trabalhar com aplicações, e você vê a evolução que nós tivemos de 2011 até agora 2025. Você pega as máquinas que nós tínhamos em 2011, aplicações com muita assertividade, trabalhando muito bem, com muita tecnologia, mas se você vê hoje o salto tecnológico que nós temos e o portfólio de produtos que a New Holland traz para o agricultor, realmente é assustador ver o quanto de evolução nós tivemos para manter essa alta performance em campo. E esses desafios mudam do pequeno ao grande produtor, muda? Como que é essa visão da New Holland olhando com o agricultor hoje? Com certeza. A necessidade de se fazer o controle para manter a sanidade da lavoura, ela acontece independente da escala ou do tamanho da produção. E aí, como que a gente consegue ter soluções para se fazer uma aplicação e um controle, desde os produtores que têm áreas menores até os grandes produtores mais tecnificados. A gente vem aqui com a oferta dos drones para os produtores que estão entrando, que têm menores áreas, que viabilizam uma pulverização com altíssima qualidade, altíssima eficiência. A gente tem, por exemplo, os autopropelidos. Agora é bom citar o nosso lançamento, a nova linha do Defensor New Holland, com 2.500, 3.500 e 4.000 litros, que são produtos e tecnologias que se enquadram conforme toda a solução, todo o tamanho e bolso do produtor. E, logicamente, acho que o Rudney vai comentar um pouco mais aqui, as tecnologias que a gente tem que os pulverizadores propiciam se trabalhar. Por exemplo, o Rudney comentou, lá atrás a gente começou com essa evolução onde a gente trabalhava para controlar taxa. Hoje a gente controla o que nós vamos aplicar, aonde nós vamos aplicar, com as tecnologias que nós temos, por exemplo, com imagens via drone ou com aplicação seletiva. É interessante se falar também que você não só está controlando a taxa, onde e como, mas também com o que. Agora agora aqui na AgriShow, né, nós estamos fazendo o lançamento dos drones e aplicação. Qual é que é o tamanho da capacidade? Isso, nós temos dois modelos, né? O modelo nosso, o P60, que são 30 litros de tanque de aplicação de líquidos, tá? E com opcional 25 quilos para aplicação de sólidos. E o P150, que eu gosto de falar que é o nosso carro-chefe, né? Nós falamos que o P60 é nosso baby e o P150 realmente é o que nós trazemos de alta performance e muita produtividade em campo, que tem 70 litros de capacidade, o tanque de aplicação, que hoje na categoria dele, no mercado no Brasil, é o maior. Então realmente trazendo não só precisão, eficiência, mas também muita performance na aplicação. Então você pode optar pelo SP, pelo Defensor, ou você pode optar pelos drones, dependendo da sua... Nós gostamos de falar, né? É o tamanho da necessidade do agricultor. Você lembra da época em que a gente achava de como seria quando os drones avançassem? Lembra quando era um sonho ainda? Tinha um momento que a gente ficava, e os drones? Será que vai? Será que não vai?
Lembra dessa fase? Não, e assim, foi legal que nessa fase nós participamos muito juntos. E assim, o drone, ele vem com o mesmo objetivo do autopropelido, do pulverizador, só que ele tem muitas quebras de paradigma durante o processo para fazer a pulverização ou a aplicação de sólidos. E essa quebra de paradigma, você entende que sim, ok, você está mudando muita coisa, mas o resultado final é o mesmo. É a alta performance, é a aplicação correta, e é a sustentabilidade, é realmente entregar para o agricultor da New Holland o que tem de melhor de tecnologia no mercado, né, Diego? É isso aí. Quando a gente começou a ver que os drones vinham com uma tecnologia parecida à dos autopropelidos, a gente viu que ele tinha uma certa dificuldade em atingir uma eficiência de aplicação. E com essa evolução, que é um produto que evolui muito rápido, o drone, a gente viu que ele mudou completamente a forma de se trabalhar. Então, para mim, que mais de 10 anos trabalhando com tecnologia de aplicação, você fala de uma forma ou de um conceito onde o drone trabalha, é uma quebra de paradigma total. Total. Sem querer entrar muito no detalhe técnico, mas o drone, por exemplo, ele não monitora pressão. Aonde já se viu, para quem tem experiência com aplicação de químicos por autopropelido, uma solução que não monitora a pressão. Como é que você vai garantir a gota? E aí foi essa virada de chave de mudar a forma de fazer a aplicação que tem viabilizado cada vez mais e tem trazido o drone para esse cenário extremamente competitivo e ainda complementando muito a aplicação com o autopropelido. Esse acho que é um ponto, essa palavra correta, é a complementação. Nós enxergamos e o mercado demanda muito isso, que o drone é a primeira pergunta que eles fazem, tá? O drone ele vai substituir o autopropelido? Não, mas ele é um complemento fantástico na hora de você ter seu equipamento na lavoura. O drone trabalhando com o Defensor, o drone de aplicação o P60 ou o P150, trabalhando com a linha Defensor, realmente a complementação da melhor tecnologia de aplicação que se tem no mercado hoje. Então ele pode, o drone, lá no pequeno produtor, praticamente trabalhar só o drone, né? Pequeno produtor hoje, né? Áreas pequenas, ele principalmente evita amassamentos, tudo essa frente aí que eu acho que é positivo com o pequeno produtor, mas também complementa com os pulverizadores autopropelidos, né? Isso trabalha, então, juntos ali assim. Com certeza. Você comentou, falou em relação ao amassamento. Tem a questão da disponibilidade dele com altas umidades, o produtor precisa entrar para fazer uma aplicação. Logicamente, ele não tem o rendimento operacional de um autopropelido. Mas, logicamente, para o cliente que trabalha de uma maneira bem organizada e busca ter rendimento e mais eficiência em algumas regiões, vou dar um exemplo. Você tem 90%, 80% da sua área, que é uma área plana, que é uma área legal, então você vai trabalhar com autopropelido, quiçá, vamos dizer, com 36 metros de barra, com altíssimo rendimento operacional. E aí nas áreas onde é área de muita manobra, que acaba tendo mais amassamento, ou você reduz muito o rendimento operacional do seu autopropelido, você vem com a solução do drone. Então, os dois começam a se complementar e no final das contas, você acaba tendo uma operação muito mais eficaz, muito mais viável, reduz o amassamento, melhora o rendimento para você, entrar o mais rápido possível quando você precisa fazer o controle. Então essa complementação ela vem aí para ajudar o produtor, salvando o pequeno e complementando o grande, né? Eu acho que eu gosto de falar que ele vem trabalhar, estamos com soluções para pequenos, médios e grandes. Não tem, se você pensa em pulverização, se você pensa em aplicação, nós temos a solução. Isso aí é importante. Coisa, Rudinei. É por ter 70 litros? 70 litros, isso. Eu preciso trabalhar uma cauda ultra mais concentrada? Como que Isso. funciona? Esse é um ponto importante. O que importa hoje quando você vai fazer a aplicação? É óbvio, você tem que controlar o tamanho da sua gota, você tem que controlar a pressão que você... no drone não tem pressão, né? Mas tamanho de gota, você tem que controlar a velocidade que você vai aplicar. E no drone, quando nós falamos de aplicação de ultra baixa vazão ou baixa vazão, o que significa isso? Que, por exemplo, no pulverizador, se você vai aplicar de 60, 100, 150 litros por hectare, muitas vezes no drone você vai aplicar a 10, a 15, no máximo a 20 litros por hectare. Resumindo, o que importa aí? Importa a deposição do material que você vai ter na área aplicada. Ou seja, é quanto de realmente de produto mesmo, fitossanitário ali vai chegar na área aplicada. E quando você fala do drone em relação ao pulverizador, por mais que você trabalhe com baixa vazão ou ultra baixa vazão, você tem resultados incríveis e muito similares. Então, assim, 10 litros por hectare. Ok, você vai ter 10 litros por hectare.
mas a quantidade de material, de produto que vai chegar na área vai ser a mesma, porque são produtos mais concentrados. E é aí que começa um pouco a mudança de paradigma e a mudança do processo. Quando você tem caldas mais concentradas, você precisa ter um processo mais mais minucioso, vamos dizer assim, porque daí a concentração muda, você tem que ter a sequência correta ali de mistura do produto. Então, realmente, o agricultor muitas vezes vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado no processo e vai ter que, muitas vezes, alterar um pouquinho o processo que ele tem em relação ao autopropelido, mas que hoje a vantagem que você vai ter com o drone de aplicação em complementação ao pulverizador é muito grande e vale a pena. Sério. E hoje tá tendo muita também prestação de serviço relada ao drone também, né? Isso vem funcionando bem pro produtor rural, vem aceitando muito bem isso? Vem, e assim, o que é importante deixar bem claro que não é só a prestação de serviço, mas você vê muitos grupos querendo realmente o drone para dentro de casa, porque entendeu que é um caminho, vamos dizer assim, um caminho sem volta. A complementação que o drone traz junto ao autopropelido hoje é muita vantagem para o agricultor. Então, óbvio que você tem a oportunidade de ter um prestador de serviço na sua fazenda, na sua lavoura, né? Mas hoje realmente se entende que há demanda. O pessoal está realmente trazendo para dentro de casa. E tem facilidade para trabalhar com o drone, né? O próprio produtor antigamente tinha um certo receio por causa, eu não vou conseguir mexer com isso. Mas hoje a piazada aí, o drone, eles estão dominando, né? E acho que essa questão da prestação de serviço, pensando no produtor, no pequeno produtor mesmo, igual nós temos um sítiozinho lá, o vô tem um sítiozinho lá que às vezes a gente planta 10 hectares de milho. Pra gente fazer com de arrasto vai amassar muito, porque é um trator, a região é inclinada e tudo. Pra gente comprar, o drone talvez ainda não seja viável, mas aí você chama o prestador de serviço, vem com o drone na caminhonete, ele parou o drone ali, mapeou a área, subiu, pulverizou. É simples, é tranquilo e é um custo acessível. E serve para o produtor até conhecer o equipamento, conhecer a eficiência da pulverização inicialmente, né? Para depois, eventualmente, vai lá e adquirir o produto. Exatamente. E é como você disse, né? Muitas vezes a tecnologia ela traz um pouco de resistência pela aquela insegurança. Mas hoje, muitos agricultores já está passando de geração, né? Geração para o filho que foi estudar fora e tá vindo para o Brasil com a cabeça pensando em tecnologia. Realmente está no momento certo e está tendo uma aceitação muito boa. Nós estamos com um trabalho aqui de lançamento na feira. São números surpreendentes e realmente que você vê que o mercado já adotou a demanda do drone. E sabe o que eu achei mais variável? E isso o drone herdou um pouco dos autopropelidos. Você vai me ajudar. Os autopropelidos têm como mapear onde é que tem planta daninha, onde é que não tem, e faz uma aplicação bem mais localizada. E eu sei que o drone também está fazendo essa frente, né? Como é que funciona no pulverizador isso hoje? Olha, Lucas, o pulverizador hoje, a gente tem duas opções de se fazer a aplicação localizada ou aplicação seletiva. Seja por um voo de drone para fazer o mapeamento, o Puldão pode me complementar melhor, que tem mais conhecimento nessa linha, ou até mesmo com as câmeras que a gente coloca nos pulverizadores e ele, no momento que ele entende que tem ali uma daninha, ele aplica somente naquele ponto. E aí, quem quiser complementar, Puldão? Não, mas exato, esse é um assunto muito interessante, né? Porque hoje a aplicação localizada, ela é a aplicação... É outro que eu falo, vou repetir, vocês aqui, mas é o caminho sem volta também. Por quê? Porque realmente é onde você traz muito mais economia ao agricultor. Então nós, como New Holland, temos duas opções. A opção offline e a opção online. Qual que é a opção offline? É o nosso Field Explorer, onde através você vai com um serviço, é um serviço prestado, é um serviço vendido pela concessionária, onde a concessionária ela vai voar a sua área com um drone de imagem, já referenciado, com maior tecnologia hoje que tem de mercado. Eles vão voar e identificar aonde você tem a daninha no campo, e aí sim extrair o arquivo mapeado para o pulverizador, e daí o pulverizador vai ser capaz de fazer a aplicação somente onde tem as daninhas. Esse é o nosso método do Field Explorer, nosso método offline. E isso é vendido como um serviço na concessionária. Então você que está procurando esse serviço, não importa se você tem um sistema de aplicação localizado, se você tem seu pulverizador com sessões, você procura esse serviço Field Explorer e você tem apto essa aplicação localizada na sua lavoura. E o segundo ponto é a nossa tecnologia hoje que nós estamos lançando na feira, chamado Safe Farm. O Safe Farm, o que é? É o nosso sistema embarcado
de aplicação localizada, onde tem câmeras distribuídas na barra, e essa câmera, durante a aplicação, onde que ela localiza a daninha no campo, ela abre a aplicação e fecha, chegando até pontos de economizar 80% do produto aplicado. Nós estamos falando aqui de números, não sei se vamos falar de números, mas a ProSoja ano passado falou que o herbicida está em média, o custo de aplicação por hectare em R$ 199. Se nós estamos falando de uma aplicação a uma economia de 80%, nós estamos falando que é uma economia de R$ 160 por hectare. Realmente isso, por isso que eu falo que isso é um caminho sem volta, porque essa medida é dinheiro no bolso instantâneo. É coisa que o agricultor, com o alto custo dos insumos, que muitas vezes acaba estrangulando a margem do agricultor, hein? Essa economia traz realmente um fôlego ali para ele conseguir investir em novas tecnologias, em novas máquinas. Hein? E sabe o que é mais sensacional? Indiretamente, isso cria uma questão da sustentabilidade de uma forma sensacional. Com essa economia que você comentou, é produto que deixou de ser utilizado para o produtor, é custo, mas também ele está sendo muito mais sustentável, né? Cuidando não só da lavoura, mas cuidando de todo o ambiente, trabalhando de uma maneira muito mais eficiente, né? E essa visão de sustentabilidade, eu sei que a New Holland está em cima direto também, né? Para ter essa economia e ter uma responsabilidade também, né? Com certeza, Lucas. O Rudney trouxe o ponto da economia ali, principalmente de água e de insumo em uma aplicação do herbicida, por exemplo. Só que a gente está olhando isso não só para o herbicida, mas olhando isso para o herbicida, para o inseticida, para o fungicida, para o produto orgânico que se aplica, independente. Vale lembrar que a gente aplica todos os tipos de produto, não só o fitossanitário, ali, o defensivo químico, mas também o defensivo orgânico. Então, olhando para a máquina como um todo, a gente trouxe uma tecnologia muito avançada, passou por uma revolução tecnológica esse equipamento, onde, como o Rudney trouxe, o Field Explorer, que você carrega o mapa, a máquina ela tem um controle e um corte bico a bico, que garante que você vai aplicar somente aonde você precisa aplicar, onde a daninha está. E não só nessa linha. A tecnologia dessa máquina permite também uma economia muito grande também no combustível. Porque vale lembrar que a gente trabalha com equipamento, que um combustível é o diesel. Então, para o produtor, lembrando que a sustentabilidade, a gente está falando de social, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de, vamos falar assim, viabilidade financeira. Então, a gente tem esse tripé. Então, como que a gente cuida do social? Do social, nós estamos cuidando do operador que está lá dentro. Uma máquina extremamente segura, tá? Quanto menos aplicar, menor. Da parte ambiental ali, cuidando para que a aplicação seja feita exatamente da maneira que ela precisa, no tamanho da gota ideal, monitorando a aplicação do começo ao fim, atingindo, mirando, acertando o alvo que a gente precisa atingir no solo, na cultura, e logicamente fazendo com que o produtor ele consiga produzir mais, ele consiga ter mais rendimento, gastando menos, com menos consumo de combustível e fazendo isso de uma maneira que não dependa da necessidade ou que não dependa da habilidade do operador para fazer isso. Que esse é outro desafio no campo, a conseguir operadores preparados ali, engajados com a operação. E a gente tem trazido com esse produto, produto que enquadra na sustentabilidade, que enquadra mais esse desafio de ajudar o cliente ali também com que a máquina ela possa fazer o que precisa ser feito e o operador ele fica numa posição mais de responsável pela operação ali do que de tudo que está acontecendo naquele momento. É uma forma de facilitar aí o treinamento de novos colaboradores e a partir daí ter operadores qualificados, né, para fazer essa saída a campo. Exato, é importante, né, Diego, quando você fala de operador, né? Hoje o operador ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter um treinamento qualificado nós temos disponíveis esses treinamentos hoje na New Holland e é importante como nós também se preocupamos até com o conforto, né, Diego? Como que vocês trabalharam nessa máquina no Defensor, o conforto para o operador realmente se sentir, eu brinco que é muito mais confortável que muitas vezes o nosso próprio carro, né, Diego? Exato, é um produto e é uma operação, enquanto a plantadeira ela planta uma vez uma cultura e a colheitadeira ela colhe, o pulverizador ele vai entrar aí, por exemplo, 5, 6, 10, 12, 15 vezes ou até mais, dependendo da cultura, para fazer esse controle. Então o operador ele trabalha ali muitas horas durante o dia, às vezes começa de madrugada, trabalha à noite,
pela questão da condição meteorológica, então o conforto é um negócio extremamente importante. E aí a gente fez isso melhorando a ergonomia da operação e trouxemos uma suspensão totalmente nova para os nossos pulverizadores aí. E o produtor gosta desse capricho. Quando eu vou a campo, às vezes, acompanhar, seja a colheita, pulverizações, você tem que tirar a bota para entrar lá dentro. Sim. Senão, você leva uma na orelha, cara. Assim, o produtor é muito caprichoso nesse aspecto. Ele gosta da máquina, né? Sim, é assim, ele gosta da máquina porque normalmente é onde ele vai passar boa parte do dia dele. Então você pega, igual o Diego falou, longas operações, operação em larga escala, você vai realmente precisar passar às vezes 8, 10 horas na máquina e realmente você vai ter o seu momento. Então quanto mais confortável, mais cuidado você tiver com a máquina, mais cuidado você tiver com a cabine, isso aí realmente é muito importante. Principalmente quando fala a questão também da segurança da cabine. Nessa cabine, né, Diego? Parte de uma pressão positiva na cabine, que traz muito mais segurança na aplicação, no operador durante a aplicação. Então, realmente, a New Holland não se preocupa só na questão de trazer o melhor pulverizador, a melhor tecnologia de aplicação, mas também se preocupa muito com o operador. Né? Legal, legal. E agora eu tô pensando aqui, que eu volto e meia, eu fico pensando como produtor, né? E indo lá pro drone, como é que é a questão dessa autonomia dele, em questão de bateria? O produtor ele precisa pensar como é que é o dia a dia prático disso. Como eu falei, a operação drone, ela acaba sendo uma operação muito, vamos dizer assim, é um pouquinho diferente do pulverizador. É o mesmo jeito, é o mesmo processo. Só que, por exemplo, o drone você tem uma autonomia energética menor que o pulverizador. Nós estamos falando de baterias que você dura de até 12 minutos. Você pega o P60, ele vem com uma bateria, o P150 ele trabalha com 2 baterias. Mas os kits que nós temos hoje disponíveis, ele tem bateria para quê? Para que enquanto você está fazendo uma aplicação do tanque e tem essa autonomia, você tem mais 2 baterias recarregando e mais um kit de espera. Então, ao mesmo tempo que você está no campo aplicando, você não vai ter bateria faltando, porque sempre que você voltar da aplicação, você vai ter ali seu gerador, seu recarregador, né? E também só as baterias reservas que você vai fazendo essa troca. Abastece o tanque de produto, troca as baterias e sai aplicar novamente. Legal, é legal isso aí, você falou dessas baterias reservas. Tem um amigo meu que é produtor e ele tem o drone, tá, New Holland. Ele botou um guarda-sol atrás da caminhonete, aí tem o tanque de mistura lá, né? Sim. Então o drone vai e volta, ele vai lá, abastece, o drone vai e volta, ele tá ali tomando o tererê dele ali, na boa. É mais fácil até do que... Ele é um produtor pequeno, né? É mais fácil do que quando ele puxava de arrasta atrás no tratorzinho. Então, assim, facilitou muito. É um produtor que ele não tem a necessidade, às vezes, de um autopropelido ainda, porque ele é realmente pequeno. Mas ele tá se divertindo com isso daí agora, Sim, né? não, e assim, realmente nós pensamos na qualidade de aplicação, nós pensamos na produtividade e nós pensamos em trazer o que tem de melhor de soluções, de solução e tecnologia para o agricultor. Realmente, nosso trabalho é levar um drone para vocês que vai trazer performance, que vai trazer qualidade de aplicação, que você não tenha problema de operação, ele é muito fácil de operar, ele é muito fácil de manusear. Ele também tem ácidos dobráveis que facilita demais o transporte. E realmente, como você falou, o processo para fazer aplicações com drones é um pouco diferente. Você vai ter que ter um gerador ali, você vai ter que ter um misturador, realmente para otimizar e trazer a máxima produtividade que ele performa. Não, bacana mais. Aplica sólido também? Como? Aplica sólidos também? Aplica sólidos também. O sólido é como opcional, tá? Aham. Então é o nosso... você tem os kits, é o kit avançado, que vem com o aplicador de sólidos e também consegue fazer essa distribuição com alta qualidade, realmente... Deixa eu simular, Cão. Então, Pode se eu falar. tiver com milho numa certa altura lá, eu posso soltar uma braquiária depois de certa idade, porque eu sei que eu vou colher ele. Ela vai começar a nascer antes de eu colher o milho. Você tem, sim, e você vai ter essa aplicação, uma faixa de até 8 metros. Então, cada passada do drone são 8 metros de aplicação de sólido com qualidade. Então, realmente é muito interessante, é muita tecnologia e quando você vê, fala, cara, é uma tecnologia que veio para ficar. Tá vendo só? Dá para diversificar a sua estratégia, não só nas pulverizações, mas também na aplicação de sólidos, né? Isso. Depois que a lavoura já iniciou, ele ainda consegue fazer um bom trabalho. Pô, legal demais isso daí. Bom, João. Agora me diz uma coisa. Eu consigo fazer essa gestão dessas pulverizações hoje digitalmente? Como que tem facilidades para isso hoje?
Hoje, dentro do portal do Field Ops da New Holland, que é o portal de gestão, você consegue ver as informações. Por exemplo, você pega o pulverizador. Ele fez a aplicação, então você gera, a máquina, o próprio seu equipamento, ele gera os mapas de aplicação, onde você vai ter a taxa que você aplicou, a velocidade, a vazão no momento, entre outras inúmeras informações que permite o produtor entender, logicamente, as informações do próprio veículo, permite o produtor ele consiga entender o comportamento do equipamento, ele consiga entender a eficiência e eficácia da aplicação e, lógico, caso algo não passou como ele gostaria, ele consegue voltar e entender aonde pode ter uma melhor tomada de decisão ou ajustar a estratégia nesse sentido. Então o portal ele está sempre preparado ali e ele permite também que você envie, lembra que a gente falou dos mapas de aplicação? Ele permite que você envie também os mapas por telemetria para o equipamento fazer a aplicação. Então ele não só recebe a informação, mas ele também envia no sentido da máquina para o operador que está lá no campo, ele vai receber a informação e vai simplesmente executar. Que bacana, hein? E outra dúvida, você comentou lá no começo, né, que o clima ele é crucial para as pulverizações. Quando a gente vai para o drone, é a mesma dinâmica, o produtor precisa se preocupar um pouquinho mais ou tem uma facilidade nessa frente? Isso é muito bom, esse assunto, porque é o seguinte, o drone, ele tem certas regulamentações e leis, né, então você tem que estar muito ligado à legislação. E agora nós teremos a legislação que você vai ter que fazer o link dos dados que você aplicou com os dados meteorológicos. E isso é interessante por quê? Porque é mais um produto que nós temos em nossa linha, que é o Farm Extend, que é a nossa estação meteorológica, que você consegue inserir ela na fazenda e você tem os dados mandados via para um portal, então você consegue consultar na hora da aplicação e linkar essas duas informações para que você informe ao órgão responsável para isso, né? Show, sabe que isso é muito legal, porque a gente olha o clima às vezes antes de sair da sede, e depois eu preciso saber, durante todo esse período que eu estava trabalhando, seja com autopropelido, seja com o drone, quanto do clima me favoreceu para eu ter uma eficiência aqui, quantos por cento dessa aplicação foi eficiente? Porque às vezes a gente condena produto, condena às vezes uma configuração, uma regulação ali da máquina, mas às vezes o clima naquele período não estava favorável e o colaborador acabou não percebendo, né? Sim. Então, assim, é importantíssimo ter esses dados. Muito bom, né? Lembrar da estação, né? Ter o professor em campo isso daí. Pô, show de bola. E, aqui não menos importante, talvez o mais importante, eu sei que a New Holland tá lançando agora uma nova linha de autopropelidos, mas eu queria saber os diferenciais. O que tá trazendo de inovação o produtor agora? Cara, Lucas, se eu te falar o que mudou nessa máquina, mudou 100% do equipamento. O equipamento mudou de transmissão, motor, de suspensão, de eletrônica, de todas as partes ali principais para a máquina ter mais disponibilidade. A gente falou que um dos desafios é entrar e fazer rápido, então para a máquina estar sempre disponível. Mudamos o design da máquina, a máquina mais equilibrada, uma máquina então que atende a todos os requisitos, a máquina que foi desenvolvida pensando no cliente. Lembra que eu comentei que minha função é ir para campo, escutar o cliente e trazer para o nosso time interno e desenvolver. Então, essa máquina é reflexo disso, tá? Agora, você me pergunta o que seria o principal em relação a isso, para não ficar, vamos falar assim, virando roda, é uma máquina que ela está muito mais capaz de fazer a gestão da própria aplicação. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um sistema que é o sistema de gestão de performance, onde a máquina define qual a rotação que ela vai trabalhar baseado na necessidade de deslocamento, na necessidade de aplicação, ou que seja numa demanda eletrônica. E isso permite com que a máquina trabalhe de uma maneira muito mais estável em termos de velocidade, que a máquina consiga ter uma economia muito grande. A gente garante aí até 15 a 20%, pode chegar até mais, mas vamos segurar vamos falar assim, essa cereja do bolo. E da mesma forma como lá atrás a gente veio com o piloto automático para tirar a responsabilidade do operador de manter a máquina na linha, essa tecnologia da máquina, da nova família Defensor, ela vem para tirar também a necessidade do operador ter que ficar com a mão controlando a velocidade. Sim. Ou ter que ficar toda hora fazendo algum ajuste de setup, controlar a altura de descida ou posição da barra, por exemplo, porque no final das contas, a gente tem que garantir
o Rudney comentou no começo, a gente tem que garantir que o princípio ativo, ele chegue aonde ele vai chegar. E fazer isso com o menor custo possível. Sim. Então essa tecnologia, ela facilita a vida do operador. O operador vai trabalhar mais feliz, mais tranquilo, mais descansado. O produto vai chegar onde ele precisa, da maneira que ele precisa. E isso se resume em eficácia de aplicação. Pô, que bacana, hein? Então é um pacotão de solução. Tem um negócio diferente que eu ouvi falar, tem um tal de... Na suspensão mudou também, né? Um tal de bolsão de ar, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Isso aí foi era uma das principais solicitações do nosso cliente, principalmente do Centro-Oeste. A gente trabalha com alta velocidade e a vibração acabava que incomodava um pouco o operador ali. Então o que nós fizemos? Nós trouxemos uma suspensão, não só um bolsão de ar, mas um conceito totalmente novo para essa máquina, que garante com que a gente reduza ao máximo a vibração, passando vamos falar assim, para o chassi da máquina. E aí a questão não é o conforto do operador, é o principal ponto que a gente focou nesse ponto, que era uma solicitação, era uma demanda. E hoje o operador é quem define qual máquina vai ser colocada na fazenda, qual máquina o nosso cliente vai comprar. Então, como reflexo disso, um grande benefício também é que as barras acabam ficando mais estáveis. Sim. A gente tem menos vibração, a gente tem mais vida útil do equipamento. Então, vamos lá, a gente acertou um ponto, mirou em um ponto, acertou um ponto, mas a gente teve mais uma série de benefícios com essa novidade. Bom demais. Para você ver que a New Holland tá sempre com você mesmo, hein? Com inovação, com tecnologia, resolvendo o problema do campo mesmo que o produtor demanda. Muito obrigado. Esse bate-papo aqui, eu vou falar para você, se deixar a gente fica aqui conversando. Bora, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, assim, porque para mim é um grande aprendizado, né? Porque eu posso perguntar para quem é mais inteligente que eu em assuntos que eu não tenho talvez um pouco conhecimento. E para o nosso ouvinte aqui, produtor, seja você que está acompanhando o agronegócio, está acompanhando aqui o canal, deixe o seu like, deixe lá seu comentário se tiver alguma dúvida. E no pior das hipóteses, vá visitar a revenda. No melhor das hipóteses, vá visitar uma revenda, uma concessionária e veja na prática como é que funcionam essas inovações. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tudo certo. Um grande abraço. Tchau, tchau.